Irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos no terceiro domingo do mês, dia 21 de março. Estamos estudando o conjunto de parábolas com o professor Lucas. E hoje nós vamos estudar, dentro do conjunto de parábolas 10, a parábola da ovelha perdida. Antes nós vamos fazer uma oração. Curvem a cabeça de vocês, fechem os olhos. Santo Deus, Pai querido, no nome santo de Jesus, eis aqui reunidos os teus filhos, ó Pai, diante da tua palavra, para podermos, ó Pai, desfrutar dela, nos alimentar dela, até porque teu santo Filho Jesus Cristo nos diz que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que vem da sua boca. Por isso, Senhor Deus, capacita-nos, instrua-nos em nome de Jesus. Que teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Pai, para ministrar-nos. E que isso fique guardado em nossa mente, em nosso coração, para ser usado oportunamente quando necessário. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bendito seja Deus. Aleluia. Vamos lá, então. Nós estamos estudando esse conjunto de parábolas. Vocês estão vendo aí. Isso está em uma sequência lógica que o nosso professor Lucas coloca. Essa tela aqui vocês já tiveram a oportunidade de ver. Ela se relaciona, está numa ordem aqui de apresentação. Nessa segunda tela, também é do conhecimento de vocês, nós temos aqui no tópico 25, conjunto de parábolas 10, que é exatamente o que nós vamos fazer. Então, dentro do capítulo 15 de Lucas, nós temos 3 parábolas sequenciais, né? Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Nós vamos agora nos dedicar à parábola da ovelha perdida, que é exatamente a que está aqui do versículo 3 ao versículo 7. Vamos lá para a nossa próxima tela. Aqui a gente toma conhecimento que elas estão todas organizadas e que o professor Lucas está nos apresentando paulatinamente uma a uma, à medida em que ele vai apresentando até chegar na derradeira aqui, que é a 45ª. Já é do conhecimento dos senhores. Muito bom. O nosso texto está aqui, então, em Lucas 15. Nós vamos ver aqui no versículo 3 ao 7. Diz assim a palavra de Deus, escrita por Lucas. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, vocês podem perceber que aqui eu coloquei 2 versões, né? Entre colchetes está uma versão diferenciada. Então, é isso que eu acabei de ler para vocês. E ele lhes propôs essa parábola dizendo, entre colchetes aqui tem uma outra versão. Então, Jesus lhes contou, né, que o homem dentre vós, ou qual de vocês é o homem que, tendo possuído 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Ou entre colchetes aqui, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Versículo 5. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. Entre colchetes, uma outra versão. E quando a encontra, põe-na cheio de alegria. Põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. No 6. E chegando na casa, convoca os amigos e vizinhos. Outra versão. E indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos, ou alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nossa perícope ou trecho bíblico descrito no capítulo 15, do 3 ao 7. Muito bem, essa parábola também está
descrita por Mateus, no Evangelho de Mateus, de uma forma diferente, com uma outra conotação. Ela está lá no capítulo 18, e vocês podem encontrar lá do versículo 10 ao 14. E ela diz exatamente assim, os dois primeiros versículos, né, o 10 e 11, que vocês vão perceber que não tem muita relação com o que Lucas descreveu e que nós estamos estudando agora. Ele diz: vede, ou fiquem atentos, não desprezei algum desses pequeninos, para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai, que está no céu. Então, sempre entre colchetes, uma versão diferente. Para que não despreze nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá no céu, incessantemente, está e vê o meu Pai celeste. O 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Esses são os dois primeiros versículos do capítulo 18, referente à nossa passagem. Vamos na sequência. Aqui, esses dois próximos, eles entram mais no mérito da parábola que Lucas descreveu. Então, o que vos parece? Ou, então, o que vocês acham? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Ou, na versão entre colchetes, não deixará ele nos montes as 99, indo procurará que se desgarrou, indo procurará a que se desgarrou? O 13, e se porventura achá-la, ou então, se consegue encontrá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela, ou ficará mais alegre por causa desta, do que pelas 99 que se não desgarraram. E aí Mateus fecha com algo que conclui e completa o que ele abriu. Começou falando de pequeninos, ele fecha aqui. Assim também não é a vontade do vosso Pai, ou do Pai Celeste, o Pai de vocês, que está no céu, que nenhum desses pequeninos se perca, ou que se perca um só desses pequeninos. Está correlacionado lá no início, quando nós vimos ele falar de pequeninos, o que Lucas não entra no mérito. Muito bom, vamos aqui à análise da parábola. Tem pessoas que têm dificuldades de entender a palavra de Deus. E existem duas ferramentas que nós usamos para tornar esse texto mais palatável, para que fique mais agradável e de melhor compreensão a todos, tanto doutos, letrados, como aos mais humildes, né? Nós temos que estabelecer um padrão de comunicação para que todos possam entender a palavra. Então, essas duas ferramentas aqui, naturalmente vocês já ouviram falar a respeito da hermenêutica e da exegese, né? Para isso, eu preciso ter textos diferentes, conforme eu apresentei para vocês lá, né? Eu dei um exemplo de duas versões diferentes de traduções de Bíblia. Agora, há uma cautela que se tomar aqui, quanto à questão do tradutor, né? Todo tradutor é um traidor. Todo tradutor é um traidor. Por que nós afirmamos isso a respeito deles? Porque sempre nós vamos colocar em algum trabalho ou coisas que estamos fazendo, por exemplo, eu vou pegar a tradução de algo muito antigo, eu vou colocar nisso a minha vivência. É muito difícil eu me concentrar e ser fiel àquilo que está no original. Então, sempre vai vir carregado de uma experiência ou de uma vivência minha. Por isso, nós precisamos ter cuidado com as traduções. O ideal, então, é que você tenha 2, 3, 4 ou mais versões e comparar uma com a outra para que você chegue a um termo comum que se aproxime mais do que seria o correto, né?
Isso é possível. Muito bem. Nós estamos estudando parábolas. O professor Lucas tem nos levado a estudar parábolas. Mas o que é uma parábola? Existem algumas definições para isso e eu trouxe aqui duas para vocês. Uma já muito bem conhecida por todos nós, né? Vocês que estudaram, estão aí fazendo curso universitário, já passaram por um curso médico e sabem muito bem que em geometria nós temos um plano cartesiano, né? As abscissas, né? O eixo x e y, que tem pontos num plano e que esses pontos do plano podem descrever uma curva. A esta curva descrita no plano cartesiano nós damos o nome de parábola. Então, esses pontos, né, unidos sequencialmente, dá-se o nome de parábola. Mas o que nos interessa aqui, de forma mais próxima, é a respeito de texto, né? Então, é uma narrativa alegórica. O que é uma alegoria? A alegoria é uma imagem, uma comparação, uma representação, é um símbolo. Então, por exemplo, no nosso caso aqui da ovelha perdida, quando eu digo ovelha, eu não estou me referindo ao animal, estou me referindo ao homem, né? Mas eu falo ovelha, eu chamo de aprisco. Não que eu vá fechar os homens em um cercado, mas eu estou dizendo do cuidado, da proteção de que há de acontecer com as ovelhas e também isso vem para o nível do humano. É a mesma coisa que eu de simbolismo, eu vou usar outras palavras, por exemplo. O professor Lucas tem uma saúde de ferro. Eu estou usando um metal, mas obviamente que não é a esse metal que eu estou me referindo. Eu quero dizer que o professor Lucas tem uma excelente saúde. E vocês vão entender isso, né? Se eu disser que o professor Rômulo tem nervos de aço, né? É um outro metal. Não quer dizer que há aço na composição física do professor Rômulo, mas sim que os nervos dele são fortes. É isso que eu quero dizer. Quando eu digo, uso José de Alencar e vou dizer Iracema, a virgem dos lábios de mel. Não estou me referindo que há mel nos lábios dela, mas que os lábios são doces. Então, são figuras e símbolos, por isso que eu chamo de alegoria. Parábola é um apólogo, né? Apólogo é uma alegoria, como nós vimos, moral. Então, em síntese, uma parábola é uma composição literária, subentendido, sobretudo, né, normalmente em prosa, pode ser em verso, mas normalmente em prosa, em forma de uma pequena narrativa fictícia de intenção moral ou espiritual. Então, muito usada pelo cristianismo para a pregação da fé. É o que nós temos visto no dia a dia. Então, em síntese, guardem isso aí no coração de vocês, né? É uma composição literária em prosa, né, em forma de uma pequena narrativa que tem uma intenção de fundo. No nosso caso, uma intenção espiritual. Jesus usa exatamente para isso. Nós estamos passando de uma forma rápida as coisas, mas eu peço a vocês que vá anotando aí eventuais dúvidas, se vocês tiverem, porque nós temos, depois de um conjunto de aulas gravadas, nós temos um contato com o professor Lucas, vocês já sabem disso, ao vivo. Então, o legal é que vocês, dada a celeridade da apresentação, da gravação, que vocês anotem, né, eventuais dúvidas para poder depois, quando nós estivermos ao vivo, perguntar para o professor Lucas. Ok? Muito bom. Como que se dá o uso dessas parábolas? Elas são usadas para cumprir o que foi profetizado. Não porque Jesus usa parábola, né? Essa comparação, e ele não vai direto ao assunto. Então, isso nós temos descrito por Mateus e Marcos, temos os trechos aqui, Mateus 13, no capítulo 13, e Marcos capítulo 4, depois vocês consultem lá, registrem e consultem, e lá diz exatamente que é para cumprir o que foi profetizado. Jesus iria falar por parábolas. E aí ele vem e afirma, né, ao ser indagado,
E ele diz, para que vendo não enxergue. Uma coisa é ver, outra coisa é enxergar. Esse enxergar vem no sentido de perceber ou entender. Ouvindo, não escutem. Ouvir e escutar são coisas diferentes. Então, eu posso estar aqui olhando para você com um olho de vidro, mas o meu pensamento está navegando em outros lugares. E você não vai ter como detectar isso, porque eu posso me fazer entender que estou prestando muita atenção no que você está dizendo e não estou prestando atenção. Salvo se você me questionar, me arguir, e eu, de repente, vou me perder aí para falar o que você quer, porque eu não estou prestando atenção. Mas ele é usado como uma ferramenta exatamente para isso, para fazer com que as pessoas não percebam e não entendam o que está sendo falado. Por quê? Para que não venham a se converter e ser perdoados. Isso nós temos, então, essa afirmativa nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos também, no livro de Salmo, né, uma passagem que diz, abrirei a minha boca em parábolas, ou numa parábola. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Falarei enigmas da antiguidade. Está lá em Salmos 78, 2. Muito bom. Então, vamos lá. Jesus fala ao povo por parábolas, para que vendo não vejam, ou vejam, e ouvindo não ouçam, ou ouvem, nem compreendam, e nem entendam, em razão da dureza do coração das pessoas. Então, há um motivo pelo qual Jesus faz isso, né? Ele faz isso em razão da dureza do coração das pessoas. Muitas pessoas acompanhavam Jesus, mas na verdade não acompanhavam pelo que ele é, e sim pelas coisas que ele fazia, pelas curas, e até mesmo para a questão de alimentação, porque Jesus alimentava as pessoas que estavam com ele, né? E isso corria por vários lugares e as pessoas sabiam disso e iam atrás dele em razão da pobreza mesmo, para poder comer. Muito bom. Isaías, lá no capítulo 6, os 2 versículos, 9 e 10, ele fala a respeito da dureza do coração. Acabamos de ver lá que essa é uma razão pela qual Jesus falava por parábolas. Em vista desta dureza do coração de Israel, a citação dos evangelhos enfatiza o fato de que Jesus profere as palavras para os de fora, como uma forma de advertência profética. Jesus adverte sobre a série de consequências para todos, né? Os gentios e judeus, que não abrem o coração para ele. No entanto, há oportunidades para arrependimento. Há um outro objetivo aqui, né? Então, eu estou falando por parábolas para que as pessoas não entendam, mas isso também pode aguçar a curiosidade da pessoa. E a pessoa vem buscar o entendimento. E essa é um dos objetivos também. Então, eu estou aqui para levantar a curiosidade de vocês. Não é para que vocês fiquem aqui simplesmente porque querem pão e porque podem ser curados, eventualmente, de algum mal físico ou até psicológico, mas que vocês tenham a grandeza de saber que Jesus veio para proclamar o reino de Deus. E isso é o mais importante de tudo, e que muitas pessoas não alcançavam esse entendimento. Então, Jesus usa parábolas para advertir, ou um outro motivo aqui, advertir os seus oponentes, que ainda podem se voltar para ele, na medida em que as entendam. Então, vejam bem, nós temos alguns motivos e razões para o uso das parábolas, né? Para endurecer o coração das pessoas, coisa estranha. Mas há objetivo atrás disso. E Deus sempre usou isso. Um dos exemplos clássicos aqui de endurecimento do coração para que não haja entendimento, nós encontramos no episódio em que Moisés é compelido por Deus para ir até o Faraó e pedir a libertação do povo hebreu que estava cativo, tinha 400 anos. Faz parte aí do silêncio de Deus por 400 anos. E resolve tirar o povo dele cativo do cativeiro do Egito. E
ele, ao enviar Moisés a Faraó, Deus já coloca no coração de Faraó para que esse coração endurece o coração de Faraó. E ele manda Moisés lá, e Moisés tem várias idas e vindas, né? E a cada ida e vinda, ele endurece o coração de Faraó, e Faraó não permite. Mas há um propósito de Deus para isso. Deus não quer apenas tirar o povo dele do Egito. Ele quer mostrar para Faraó que ele é Deus. Então, Moisés, quem te enviou aqui? O grande eu sou. Diga para ele que o grande eu sou te enviou. É para você saber que eu sou Deus e não os deuses que você cultua. Então, ele fez as pragas demonstrando que aqueles deuses que eles cultuavam, ou até coisas que eles temiam, no caso da escuridão, Deus joga ali como praga para demonstrar para ele que verdadeiramente o Deus de Moisés era o verdadeiro Deus, né? Não simplesmente, deixa os judeus irem embora, né? E fica por isso mesmo. Não, não. Eles vão embora, mas vai ficar gravado na sua mente, no teu coração, Faraó, que Deus sou eu. Então, há um propósito para endurecer o coração. É uma estratégia. E essa estratégia é usada também no Novo Testamento, né? Endurecer o coração, incapacitando a pessoa de entender, também fazendo com que a pessoa se volte para Jesus. A mesma coisa aqui, né? Então, haviam pessoas lá que eram contrárias a Jesus e que buscavam a sua morte a todo custo, né? Queria fazer Jesus cair em contradição. Então, nós percebemos que o Espírito Santo, né, em sua sabedoria, usa a parábola para endurecer o coração de uma pessoa, a tal ponto que ela seja incapaz de responder. Esse é um princípio dele. O coração desse povo está endurecido. O próprio Deus fez isso, né? Ou então para provocar uma resposta positiva de vir a Jesus. Ou seja, ele não entende, aguça-se a curiosidade e ele vem em busca de uma explicação. E isso faz com que ele aceite a mensagem dada. Os discípulos é um exemplo, né? Que sempre perguntavam a Jesus por que ele falava por meio de parábolas. E Jesus sempre explicava para eles, interpretava as parábolas e as traduzia, né? Aí esmiuçava e deixava de forma mais palatável, de forma mais simples, de tal sorte que eles as entendiam facilmente. Nós falamos de duas ferramentas, né? No início aí da nossa exposição, a hermenêutica e a exegese. Lembrem-se disso, né? Então, nós vamos fazer agora a exegese da parábola ovelha desgarrada. Nós dissemos que o nosso trecho aqui é Lucas 15, 3 a 7, contudo, também ela existe, descrita por Mateus, lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E no versículo 12 do capítulo 18 de Mateus, ele cita, né, 100 ovelhas e uma desgarrar. Lá, o que Mateus descreve, ele está falando que, lembra que nós falamos que parábola é um símbolo, né? Então ele vai falar da ovelha perdida, e essa ovelha verdadeiramente representa uma pessoa. Para Mateus, a interpretação que ele quer dar ao leitor é que essa pessoa é um crente, é alguém que tem um nome no livro da vida. Contudo, há uma parábola semelhante à que nós estamos estudando no trecho, né, 3 a 7, Lucas 15, que ele simboliza um descrente. Então, veja bem, a mesma passagem, a mesma pessoa, relatando dois fatos, o mesmo fato, apresentado pela mesma pessoa, que é Jesus, e levando ao entendimento de duas coisas. Uma, a pessoa que convertida que eventualmente cai. É possível ela se perder. Ela está ali dentro do rebanho e, de repente, se desgarra do rebanho e se perde. Então, é possível. E tem a pessoa que nunca fez parte do rebanho, que é o que Lucas narra aqui. Simboliza um que ainda não pertence a Jesus, não é discípulo ainda, não está no aprisco de Jesus. Jesus ainda não conquistou o coração dele. Jesus se baseia nas imagens do Antigo Testamento sobre o povo de Deus como ovelhas seguras. Lembram-se lá do Salmo 23?
aqui eu chamo a atenção de vocês de novo para a questão da tradução, né? A questão do tradutor colocar na tradução vivências dele. Se vocês perguntarem para qualquer pessoa, para a maioria delas, que não tem, inclusive, o hábito de ler muito a palavra, sobre o Salmo 23, ele fala, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na realidade, o próprio Jesus, né, não dá garantia de que você não vai ter problema. Ele diz até que teremos tribulações. No mundo, vocês vão ter tribulações. Então, o fato de confessar Jesus, de acreditar nele, de tê-lo como Senhor e Salvador, não significa que nós não vamos ter problema. Então, aqui no Salmo, nada me faltará, não é bem assim. Então, lembra que nós falamos do tradutor, traidor? O correto aqui, se nós confrontarmos várias traduções, nós chegaremos ao termo de que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele, o Senhor, não me faltará. Ou seja, eu posso ter carências, eu posso passar fome, posso ter nudez, frio, mas o Senhor está comigo. É isso que ele quer dizer, né? Ovelhas seguras, então, aqui no Salmo 23, e ovelhas errantes, desgarradas, no Salmo 119, no versículo 176. Então, olha, desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então, tanto aquela ovelha que está lá protegida no Salmo 23, como a que está perdida. Lucas 15:4 deixa as 99 e sai em busca da perdida. Isso resume bem a obra da missão de Jesus, o que Jesus é, né? Ele veio para estabelecer o reino de Deus. Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está lá em Lucas 19:10. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Também ali no capítulo 5, voltando um pouco em Lucas, né? 32. E quando ele encontra, a coloca sobre os ombros, né? E ele fala de uma grande alegria e de uma festa nos céus por um pecador que se arrepende. Então ele fala da alegria do encontro. A fundamentação da festa está em que o filho morto reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, isso aqui já é uma outra parábola que está no mesmo grupo de parábolas aqui do capítulo 15, né? Filho pródigo. Vocês vão ver lá no 24 e no 32, os versículos 24 e 32, Lucas falando isso aqui no capítulo 15. Deixar as 99 e sair em busca da perdida é uma atitude própria do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então, eu deixo em segurança as 99 e saio atrás da que está perdida. Jesus é o bom pastor. Nós vamos ver isso mais para frente aí. Vocês viram nos primeiros slides, né? O rol de assuntos que o Lucas vai abordar conosco, professor Lucas. No Evangelho de João 10:11 e 10:14, Jesus se autodeclara o bom pastor. O perdido está fraco para caminhar por si mesmo. Assim, Jesus o coloca sobre os ombros. E nós falamos da festa, né? Da alegria do encontro, né? Então, a festa e a alegria pela ovelha perdida, o pecador perdido, enche de alegria os céus, tanto a Deus quanto aos seres celestiais. Nisso incluindo anjos, que alegram-se grandemente. Lucas escreve isso aqui no versículo 7 do 15, né? Um outro objetivo de Jesus usar parábola, né, é exatamente para responder a críticas. Nós vimos que durante o ministério de Jesus, ele estava sempre às voltas, né, com críticas de fariseus e escribas, que ele chama de, aqui nessa interpretação, de queixosos crônicos, né?
O professor Lucas tem falado muito aí a respeito dos fariseus e dos escribas, para rebatê-los, para responder às críticas dele, Jesus usa de parábolas. Dessa maneira, ele busca responder às pessoas que o confrontam e sair dessas ciladas, né, que eles armam para Jesus. Então, Jesus propõe essa mesma parábola com um outro propósito, nós já falamos aqui no começo, que Mateus descreve no capítulo 18. Jesus, o bom pastor, ele aparece, como já vimos lá no capítulo 10, né? Não só naquele trecho pequeno, mas no capítulo 10, do 1 ao 18, vocês deem uma olhada depois que Jesus ali está como um bom pastor. Nada semelhante adere mais à medida da cristandade, à mente da cristandade. Jesus defende os perdidos e aceita o desafio e justifica o seu comportamento por essas excelentes histórias. Então, o complexo dessas parábolas, né? Os 3 episódios ali. Então, nós temos 3 parábolas, né? No capítulo 15, ali, então, temos a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo que retorna ao lar. Esses 3 episódios formam um clímax, né? O pasto, a casa, o lar, o pastor, a mulher, o pai, o rebanho, o tesouro, o filho amado. Assim, completarmos esse ciclo de parábolas, chegaremos àquela conclusão do clímax ali. Muito bom. Guardiões. Mateus, ele fala a respeito de pequeninos, né? E fala de anjos que guardam os pequenos discípulos. Então, Mateus retratando a mesma parábola da ovelha desgarrada. Nós vimos aí que existem anjos, né? Serafins, querubins. Anjos querubins são anjos guerreiros, né? Anjos de guarda, de proteção. Existem algumas passagens bíblicas que demonstram muito bem a qualidade deles, né? Lá em Gênesis, no primeiro livro, o livro da criação, no capítulo 3, 24, nós vemos lá que Deus destaca anjos querubins com espadas nuas, inflamadas, para guardar o caminho da árvore da vida. Que Adão e Eva não poderiam voltar lá e tomar do fruto da árvore da vida. Isso foi feito por amor, porque se eles procedessem assim, não haveria possibilidade de salvação. Eles estariam perdidos eternamente. Não só eles, como nós também, toda a sua descendência. O Pai Celeste usa anjos para cuidar dos pequeninos discípulos, Mateus fala ali, né? E lá em Hebreus 1,14 nós vamos ver a descrição, o autor do livro de Hebreus, descrevendo, né, quem são esses entes celestiais. Então, ele diz que anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, nós precisamos tomar um cuidado, né? Há um porém aqui nessa expressão. Os anjos deles. Isso não sugere que cada discípulo seja conferido um anjo de guarda, ou seja, Deus não determina um anjo específico para que fique com você no seu nascimento ao túmulo, do berço ao túmulo. Existem alguns segmentos aí cristãos, né, que defendem essa tese e pregam isso. Não é assim. Deus determina para que o anjo venha, cumpra uma missão determinada e volte. Então, quando nós saímos pontualmente para fazer alguma coisa, nós podemos orar e rogar a Deus que envie anjos, né? Então, vamos sair para uma viagem, para um passeio, posso orar e rogar a Deus que acampe os seus anjos ao redor do veículo que nós estamos deslocando e que nos guarde durante o turno dessa viagem. Terminou a viagem, ponto, os anjos retornam e eles não ficam junto conosco ali para sempre, né? Então, sempre que eu peço, Deus determina. Eles vêm, cumprem a missão e retornam. Muito bom. Ainda lá em Mateus, uma cautela que nós precisamos tomar, né? Mateus ainda fala que não se percam só desses pequeninos. Uma possibilidade real, não obstante perigosa, é que os aparentes seguidores de Jesus não sejam de modo algum verdadeiros discípulos, mas apenas simulem ser crentes
é aquilo que nós falamos das pessoas que seguiam Jesus por outros motivos, por outros propósitos, né? Não para buscar conhecer e se aprofundar no tema do reino de Deus e no seu resgate, e sim porque Jesus multiplicava pães e peixes e supria a fome deles e até curava enfermidades, mas não havia o aprofundamento do que era mais importante, né? Do que vai ser a vida eterna. Eu venho, curo você de uma enfermidade aqui, mas você vai morrer. E aí como é que fica depois, né? As pessoas não tinham esse cuidado. Um exemplo clássico aqui das pessoas que estavam no entorno de Jesus, que conviveram com ele durante o seu ministério, é o exemplo de Judas Iscariotes, né? Estava ali, mas não era verdadeiramente não era verdadeiramente um dos discípulos, né? Foi o que o traiu depois. Muito bom. Nós chegamos aqui então no objeto da parábola. E eu coloquei aqui o remorso. Nós sentimos remorso de algo que fizemos no passado, né? Verdadeiramente o arrependimento. Não há predestinados. Então eu não posso bater no meu peito e dizer que eu sou filho de Abraão porque eu tenho sangue de Abraão. Ora, nós somos filhos de Abraão. Isso não é automático. Você não herda o reino de Deus simplesmente por ser da família sanguínea de Abraão. Então, todos que se arrependem recebem a graça. Se fosse assim, nós que não temos descendência sanguínea de Abraão, não estaremos perdidos, né? Mas não. O João começa o seu evangelho falando exatamente disso, né? Jesus veio para os seus, para a casa de Abraão, para as ovelhas perdidas de Abraão. Contudo, ele não foi reconhecido como um Messias prometido. E aí, o que Deus faz numa estratégia dele mesmo, né? Ele estende a graça a todas as pessoas, não apenas à casa de Israel. Então, ele diz, veio para os seus, não foi recebido, mas todo aquele que o recebe, dá-lhes o poder de serem feitos. Jesus gera filhos e filhas para Deus, de qualquer língua, nação ou raça, independentemente se tem laço de sangue com Abraão ou não. Então, há uma necessidade universal, que Lucas descreve bem também, lá no capítulo 3, sobre João Batista, né? Pregando à beira do Jordão. Então, João Batista ali se reporta aos judeus, referindo-se a eles exatamente combatendo essa questão, que todos acham-se filhos de Abraão e, por ser filhos de Abraão, estão livres de condenação, porque tem laços de sangue com Abraão e existe uma aliança no Velho Testamento, que Deus faria de Abraão uma grande nação. Então, eu sou a grande nação. Então, ele vem e fala do arrependimento. E até se dirigindo a eles, dirige-se a eles como raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Ele questiona. Isso vocês podem ver lá no capítulo 3, versículo 7. Ele chamando a atenção dos filhos de Abraão exatamente nesse pormenor. E ele fala de um juízo vindouro, né? Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? O juízo, nós vimos lá em Apocalipse 20, capítulo 20, do 11 ao 20, vocês vão verificar lá que nós teremos um juízo. Nós vimos que nós tivemos um juízo no Éden, em que o homem caiu, e agora nós teremos um juízo final, novamente. Fala sobre o trono branco e o juízo final. E, indo além, João ainda diz aos judeus, o machado está posto à raiz. Então, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, lá no mesmo capítulo 3, no versículo 9. E aí, é cortado a árvore pela raiz e é jogado no fogo. Isso é uma analogia que ele está fazendo, né? Então, todos precisam de arrependimento. Não tem filhos de Abraão ou gentios estrangeiros. Então, isso é uma necessidade universal, que as pessoas se arrependam. E arrependendo,
elas possam usufruir da graça de Deus. Muito bem. Ao falar nisso, nós podemos nos reportar a um trecho bíblico, né, que diz lá que ele vai em busca da ovelha desgarrada, e ele prefere aquela do que as 99 que não precisam de arrependimento. Na verdade, essa afirmativa aí confronta, né, com a necessidade universal do arrependimento que nós vimos aqui pregado por João Batista, ali nas circunvizinhanças do Rio Jordão e as margens do próprio Jordão. Paulo, na sua epístola aos Romanos, né, a mais importante delas, e a maior dela até tem 16 capítulos, né, ele fala da necessidade desse arrependimento, que ninguém está isento disso. Toda a maldade da humanidade a coloca sob uma condição pecaminosa. Então não tem justo, não tem um sequer, nascido de mulher, que seja justo. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há quem faça o bem. Então ele descreve aqui, no trechinho do 10 ao 20, né, algumas coisas nesse sentido que vocês podem confrontar ali e ver depois. Inclusive, no caso de dúvida, como eu já falei, anotarem para que na aula presencial, ou melhor, na aula ao vivo, nós possamos debater isso com o professor Lucas. Muito bom. Então, ninguém está isento, nem os consanguíneos de Abraão, os judeus, e nem os estrangeiros. Há uma passagem de Jesus com um centurião, né, um comandante de uma centúria, né? Na verdade, são 100 homens. Esse comandante procurou por Jesus, né? Que ele estava com um servo adoentado, e Jesus se propôs a ir ao encontro desse servo adoentado para curá-lo. E esse centurião demonstrou a Jesus uma fé inabalável, né? Algo que nem os próprios judeus tinham, né? Ele fez uma comparação, né? Falou: olha, eu sou um soldado e tenho soldados ao meu comando, né? E eu digo, vai, eles vão, fiquem, eles ficam, eles me obedecem. Então não é necessário que o senhor vá, mas se o senhor determinar, eu sei que o senhor comanda legiões e legiões. O senhor pode determinar e pôr pessoas que estão ao seu comando, soldados ao seu comando. E vendo isso, Jesus se emocionou por ele e falou, inclusive, da fé que ele não havia visto em Israel. Então aqui fica patente que os estrangeiros, na época, o domínio romano, Roma não fazia parte do povo judeu, né? O dominava, administrava, mas era uma outra nação. E aí ele estende, então, para todos os estrangeiros a possibilidade da graça, né? Então, ovelhas desgarradas, salvas pela graça. E aí ele, em uma passagem, ele fala a respeito dos filhos de Abraão com laços consanguíneos, e reportando lá ao que João disse, né, que o machado está à raiz da árvore. Qual a correlação? Ele afirma que do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, virão estrangeiros e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, no reino dos céus, e os filhos que têm consanguinidade com Abraão ficarão de fora, serão lançados nas trevas exteriores, né? Vocês podem conferir isso no próprio Lucas, capítulo 13, 29, ou Mateus 8, 11 e 12. Aí ele fala, então, dessa necessidade universal de arrependimento. Maravilha! Chegamos ao final, então, da nossa explicação a respeito da parábola da ovelha perdida, e vamos aqui à aplicação. O que é que isso tem a ver conosco aqui em 2021, mês de março, dia 21 de março de 2021, terceiro domingo? Eu uso aqui uma fala do nosso professor, mestre Lucas, né? Ele, numa das exposições anteriores, nos afirmou que nos nossos dias, né, hoje, nós temos pouca consciência do juízo.
aquilo que a gente falou do trono branco, do julgamento final. E seguramente perdeu-se a ideia da época do juízo ou senso de crise. Nós estamos isolados nesse tipo de ideia. Mesmo assim, a vida é dividida na tensão entre a oferta da misericórdia e a realidade do juízo. Às vezes mesmo entre nós, né, crentes, se formos perguntar e arguir a respeito do juízo, pouco vão conseguir falar o que verdadeiramente é isso. Como vai ser e o que é que eu preciso para não sucumbir diante do Deus que é Criador e agora é juiz sobre nós, né? Então, a aplicação nossa aqui, o que nós vamos tirar de lição dessa parábola da ovelha desgarrada ou perdida, é que não há mérito nenhum na graça. Vocês viram que o que Mateus descreve tem um significado, que é o crente que se desvia. No que Lucas descreve, que é o objeto nosso que estamos verificando aqui, não é a questão do crente, sim do descrente. Então, tanto aquele que é salvo, como aquele que ainda não é salvo, aquele que tem um nome no livro da vida, como aquele que não tem, é uma ovelha desgarrada. E que é objeto da graça, mérito do Senhor. Agrada ao Senhor recuperá-lo. Foi por isso que Jesus veio e teve todo o ministério dele. Então, a luz do objeto central dessa parábola é que todo e qualquer perdido, qualquer ovelha desgarrada, pode ser objeto da graça. A resposta da graça, ela é diária, né? Às vezes você, comentando com pessoas, pergunta para ela, escuta, quanto tempo você aceitou Jesus? Quando a pessoa responde, tem 3 anos, tem 5, tem 2 anos que eu aceitei Jesus. Na verdade, essa graça, ela tem que ter uma resposta nossa imediata. Eu aceitei Jesus ontem, aceito Jesus hoje e aceitarei Jesus amanhã e eternamente até que eu morra ou até que Jesus volte. Essa resposta ela tem que ser diária. Ela se concretiza com a adesão, né? Então a graça ela nos alcança e a nossa resposta vai fazer com que haja algo de concreto quando nós aderimos aos princípios e propósitos do reino proclamado por Jesus durante seu ministério de 3 anos e que nós replicamos. Nós, eu pus aqui propositalmente entre aspas, né? Justificados, não há justo. Existe justificados pelo sangue de Jesus. Então, Jesus veio, nos deixou o grande mandamento, né? E nós temos que fazer o ide e fazer exatamente aquilo que Jesus fez, né? Proclamar o reino em busca das ovelhas desgarradas. Então, Jesus é o nosso alvo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, né? Pequenos cristos. E pequenos mesmo, né? Muito pequenos. Então, nós precisamos buscar a identidade e a mente de Cristo. Por isso que eu disse que eu aceito Jesus ontem, hoje e amanhã. Então, esse é um processo da busca de me aproximar mais e mais da identidade e da mente do Senhor. E à medida em que o Espírito Santo me capacita, eu vou me aproximando mais e mais da semelhança que havia no Éden, né? A semelhança que havia, que Adão foi criado e que ali mesmo foi perdido. Essa imagem foi quebrada, distorcida, né? É como se eu olhasse para um espelho embaçado. Então eu não tenho a imagem verdadeira, mas essa imagem, através do sangue de Jesus, ela é refeita em nós. Por isso que eu disse que a nossa conversão é diária. Então, não vou dizer que tem 10 anos que eu aceitei Jesus. Não, não tem. Eu aceitei Jesus ontem, aceito Jesus hoje. Então, dia após dia, nós nos achegamos mais e mais com ações, gestos, palavras afins e com os interesses do reino. Assim, a nossa vida aqui, ela é regrada exatamente por nós estarmos cumprindo o ID, a grande comissão de Jesus. Não há razão de ser a nossa vida nessa terra, senão como embaixadores do reino verdadeiro, da morada definitiva e eterna nossa. O nosso tempo aqui, ínfimo, muito pequeno, presta-se para que nós proclamemos o reino de Deus em busca dos desgarrados.
né? Ou os que já estiveram do nosso lado se perderam, ou aquele ainda que está perdido, né? Por isso que há uma tristeza profunda do Espírito Santo ao saber das pessoas que estão indo para o inferno, e há uma alegria muito grande daquele que se arrepende e vem para o reino de Deus. Nós temos que ser instrumento, temos que ser uma ferramenta nas mãos de Deus para isso. Não há razão de viver se não for por esse propósito. Vamos orar? Santo Deus Pai querido, a minha gratidão a Ti desse domingo, ó Deus, terceiro domingo do mês, de poder, ó Deus, em nome de Jesus, compartilhar a Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou no meu coração. O Senhor me capacitou agora, Deus, a compartilhar essa palavra com meus irmãos e minhas irmãs, pessoas que estão agora vendo ao vivo isso e pessoas que irão ver no futuro essa mídia gravada, Senhor. Que o Senhor possa, através dessa explicação, desse compartilhamento da Sua palavra, alcançar através do Teu Santo Espírito, que tem a missão de quebrantar corações, que possa ser usado, que as pessoas possam ser alcançadas, que possam, Senhor Deus, gerar um temor reverencial pelo juízo, e que os olhos espirituais dessas pessoas possam ser abertos para que elas enxerguem Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, e como seu justificador. Com o nome no livro da vida, passaremos pelo juízo final, tendo um advogado diante do Pai, diante do juiz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos destinando assim para o lugar onde que Jesus foi para nós preparar. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, nós estamos em lockdown, não podemos sair de casa, né? É um decreto aí do prefeito Nogueira. Em razão disso, nós iremos ver a palavra ministrada hoje à noite dos nossos lares, via online. Ninguém pode ir à igreja, né? O templo está fechado. Graça e paz, que Deus abençoe a todos e todas.